Bom dia, hoje é 16 de fevereiro de 2020, é um domingo, e o nosso assunto de hoje está em Atos capítulo 17, versículo 24. O Senhor do céu e da terra não habita em templos feitos por mãos humanas. Muito bem. Você sabia que Atos foi escrito pelo apóstolo Lucas? Embora o seu nome não tenha sido mencionado, esse volume, Atos, ele acompanhava o evangelho dele. E Lucas era, naquela época, médico, gentio, não era judeu. Ele era um amigo bem querido e um companheiro de viagem de Paulo de Tarso. Lucas foi uma testemunha ocular de muitos acontecimentos que registrou neste livro, o livro de Atos. E ele escreveu esse livro enquanto ele se achava em Roma com Paulo, quando esse tinha sido preso pela primeira vez. Foi um historiador, fornecendo assim as primeiras páginas da igreja cristã, da primeira igreja cristã. Atos foi dirigido a uma pessoa específica, Teófilo. Embora muitos acreditam que ele tenha se dirigido a todos que amam a Deus, porque a palavra Teófilo quer dizer aquele que ama a Deus. E esse capítulo 17, era um discurso de Paulo em Atenas, Ali tinha uma plateia que estava cheia de filósofos, eles até achavam Paulo um pouquinho tagarela, E ali no Areópago, que é esse tribunal de justiça que funcionava ali a céu aberto no outeiro de Marte, lá em Atenas, Paulo, andando pelaquela região, ele tomou-se de revolta em face à idolatria a vários deuses. E aí ele fala o seguinte, eu vou ler os versículos anteriores, versículo 22. Então, abre aspas, Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Porque passando e observando os objetos dos vossos cultos, encontrei também um altar, na qual está escrito ao Deus desconhecido. Pois é esse que adorais sem conhecer, é aquele que eu vos anuncio. E aí continuei no versículo 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele o Senhor do céu, que é o nosso versículo de hoje, e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. E aí o versículo 25, o seguinte, E nem é servido por mãos humanas, como se alguma coisa dele precisasse. Porque naquela época eles faziam sacrifícios de animais, sangue, oferecia coisas mesmo para esses deuses, Por isso que ele falou que o Deus desconhecido a qual ele veio apresentar aos atenienses, ele não era servido por mãos humanas, como se alguma coisa ele precisasse. Continua, Pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. No versículo 27, ele continua: para buscarem a Deus, se porventura, tateando, possam achar, bem que ele não está longe de cada um de nós. Olha que lindo, E aí o 28, que é uma frase belíssima, É um versículo muito lindo. E ele diz: pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Percebe? Paulo de Tarso já está mostrando para nós que Deus não é antropomórfico como a gente pensa. Um velhinho de barbas, Aí a gente acha ele sentado numa cadeira majestosa. Não, ele já está dizendo. Ele já está falando, o que nós espíritas falamos, No primeira pergunta do livro dos Espíritos. O que é Deus? E não quem é Deus, Porque aqui Paulo já fala. Nele vivemos, nos movemos e existimos. E ele fala, e se vocês pudessem buscar a Deus tateando, vocês iam perceber que ele não está longe de nós. Porque Deus está em
aquilo que ele criou, né? Bom, gente, o assunto de hoje é isso. Deus, o verdadeiro templo, né? A nossa reflexão de hoje será para que juntos possamos perceber Deus na nossa vida. Compreender que o amor dele opera em silêncio pela nossa real felicidade e que não vai descansar enquanto não nos vê sorrir. Não é assim? Para nós, pais imperfeitos, nós não desejamos, qual é a coisa que mais nós desejamos na vida? É ver os nossos filhos felizes, né? Se os nossos filhos tiverem uma doença, se até aquele que dá mais trabalho, porque todos os filhos dão algum trabalho, né? Em algum momento da vida deles. Então, nesses momentos, aqueles que derem mais trabalho, mesmo que você tenha que dar, você dá os seus 2 rins, o seu coração, você dá a sua vida por ele, né? Nós, pais imperfeitos, imagine o Pai Celestial. Qual é a coisa mais importante para Deus? É nos ver felizes. E aonde buscar Deus? Como buscar Deus, né? Você sabe que o próprio Paulo de Tarso, na primeira carta ao povo de Corinto, ele mesmo respondeu essa pergunta no capítulo 3, versículo 16. Ele diz assim: não sabeis que sois um templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Por isso que ele mesmo disse aí no versículo 28, né, que nós vivemos, como ele disse mesmo, nós vivemos, movemos e existimos. E ele fala que a gente poderia ver que a gente não precisa buscar Deus longe de nós, no versículo 27, né? E aqui ele responde: você não sabe que Deus, né, que nós somos um templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em nós? Pois é. Mas como que a gente pode, né, buscar a Deus, falar com Deus, né? Quando você tá precisando contar uma situação que você passou, uma situação difícil, né? Você procura um amigo, você conta tudo que você quer contar na sua percepção, né, que você tem daquela situação. E é lógico, como seres humanos, a gente sempre favorece o nosso lado, né? A gente sempre conta que o fulano fez, o Beltrano deixou de fazer, né? Mas à medida que você vai contando para uma pessoa, você já percebeu que muitas vezes você vai raciocinando e aí mesmo que você não fale para o outro não ficar do lado da pessoa, você na tua cabeça fala, ele respondeu assim porque eu também falei daquele jeito, né? Você já vai raciocinando, você já vai concatenando as ideias, você já vai botando as coisas no lugar. Por isso que é importante a gente ouvir o que o outro tem para dizer, né? Porque quando a gente ouve o que tem para dizer, a gente permite que a pessoa busque o próprio raciocínio, né? Mas veja, como nós podemos falar com Deus? Numa linguagem simples, através da oração. Porque como Ele habita dentro de nós, nós somos o templo dele, Ele pode nos ouvir claramente e Ele conhece os mais íntimos pensamentos. Ele conhece exatamente como nós somos, como nós pensamos e tudo que nós adquirimos de aprendizado, de maturidade espiritual, moral, né? Então Ele sabe exatamente. Então, como fazer? Através da oração. E a oração é isso. É conversar, é falar, é contar, né, para Deus. Pois é. Mas o que significa orar para muitos de nós? Pedir, recitar uma fórmula e depois, entre aspas, né, aguardar a decisão de Deus. E aí, quando a gente imagina Deus aí em algum lugar misterioso, lá no recanto do universo, para além das estrelas, né, ou da Via Láctea. Pois é. E por uma exceção, Deus vem aqui e conversa com a gente eventualmente, né? Pois bem, hoje, Lucas, ele conta como que Paulo tentou despertar o Senhor dentro do coração dos atenienses. Já que Atos foi direcionado para os teófilos, né? Aqueles que amam a Deus. Nós, hoje, 2020,
né? Nós podemos também receber esse despertar em nós mesmos, né? Pois o Mestre Jesus, ele vem, né, a cada dia que nós sentamos e refletimos sobre as mensagens de Deus, nós vemos Jesus nos mostrando o amor de Deus através dos seus lábios, através das suas experiências. Jesus sempre vem nos ensinando como nós podemos amar a Deus, como nós podemos sentir o amor de Deus por nós, né? E nos deixar levar pela vontade máxima, porque nós vamos descobrindo que Deus só quer o melhor para nós, né? Isso é muito importante a gente perceber, porque à medida que nós vamos aprendendo a amar sobre as diversas formas de amar, nós vamos aprendendo cada vez mais a amar a Deus. E quando nós aprendemos a amar as pessoas, nós aprendemos a amar a Deus, a compreender Deus, a sentir o amor de Deus, porque Deus é amor. Amando, nós sentimos Deus. Então, quando nós amamos como mãe, né, onde nós passamos as noites preocupadas com a febre, né, as medicações, se estudou ou não estudou, o que é que esse menino, essa menina está fazendo, o que está passando pela mente, o que são coisas que estão chegando como informações, será que são verdadeiras? Se eles estão conseguindo compreender aquilo que está chegando, as mensagens, né, cada vez mais rápidas pelo celular. Aí, tudo isso, né, é um pensamento do pai. Hoje os pais que têm essa maternagem, né, que podem exercer a maternagem, trocando a fralda, acordando à noite, levando no pediatra. Os pais hoje também não vão só buscar o alimento, né? Como as coisas mudaram e como um pode sentir o amor, né, de ser pai, de ser mãe, de trazer todos os dois, né, unidos e podendo fazer juntos aquilo que é melhor para aquela criança como uma equipe e não como adversários, né? Isso é muito inteligente, isso é muito bonito. Como também saber amar como irmão. É um amor diferente. Amar como namorados, amar como marido e mulher, amar como um avô, uma avó, que já não tem aquela responsabilidade de educar, se bem que muitos hoje educam, né? Mas já podem estragar, entre aspas, os filhos, né? Dando uma Coca-Cola na hora do alimento, que a mãe falou, não dá, por favor, né? Ou dando um docinho antes do almoço, não importa, o avô de vó é um avô bonito, gostoso, que todos nós, mais tarde não estragou filho nenhum, nós que temos a bênção de ter um avô, uma avó junto conosco, nos auxiliando, ajudando, nos criando, nos educando também, é uma beleza, é lindo, é maravilhoso. Então, todos aqueles que podem contribuir, né, é importante para aquela criança. Mas veja bem, nós vamos aprendendo a amar sob diversas maneiras, né? E esse amor sobre essas posturas e visões diferentes faz com que nós vamos crescendo no amor, até nós podemos chegar naquele amor ágape, que é o amor perfeito, né? Que é aquele amor a qual é o nosso objetivo, que é amar o outro porque nós queremos amar e não porque ele merece ser amado. É isso aí. E hoje nós vamos aí buscar sair dessa prisão voluntária, né? É verdade, porque se vocês perceberem, nós vivemos ignorando o significado dos nossos atos e dos nossos impulsos. Nós colocamos lá na caixinha do inconsciente na nossa mente, para a gente nem enxergar. E com isso, gente, a gente acaba atrasando o nosso processo evolutivo. Pensa bem, porque se Deus é amor, nós vamos só sentir Deus quando nós estivermos amando. Toda vez que nós estivermos com sentimentos diferentes a estes, principalmente negativos, nós não estamos sentindo Deus. O ódio, a raiva, a mágoa, o ressentimento, a decepção, a revolta, a angústia, a tristeza, o ódio, a vingança, não são amor. E nesses momentos a gente não sente Deus. E é verdade. Quando nós estamos com ódio, com raiva, nós queremos contar um mal feito de alguém por nós. Puxa vida. O outro quer conversar com a gente, quer falar com a gente, mas a gente não consegue ouvir. Porque é como se a gente estivesse com uma nuvem que nos impede de ouvir, de ver um palmo à frente do nariz. É o fog. A gente se sente num ambiente nebuloso, né? Com sombras
E é uma prisão voluntária, porque nós temos o livre-arbítrio de mudar as situações, as circunstâncias, né? Sentir Deus dentro de nós é identificar a realidade tal qual ela é, e não nos iludirmos, né? Acharmos que somos bonzinhos, que falamos bonitinhos, que construímos máscaras para que as pessoas à nossa volta gostem. É com as pessoas de casa que a gente tira as máscaras, né? Muitas vezes as pessoas se decepcionam com nós, porque elas esperavam que nós fôssemos pessoas perfeitas, né? Porque elas nos amam, elas queriam que a gente fosse perfeita. Mas nós não somos. Nós somos seres humanos. Mas nem por isso nós devemos ficar sentados no degrau da evolução. Reconhecer o nosso erro, nos arrepender do nosso erro e ir em busca da melhora do nosso erro, e não ficar chorando por aquilo, né? Olhar para trás, ok, fiz isso, mas não está correto. Mas veja bem, saber dos nossos defeitos não é tirar o nosso defeito. Saber que temos esses erros não significa que já somos perfeitos, né? Bom, trazer para a nossa consciência os nossos enganos, né? E reformular novas percepções de tudo que nos cerca. O próprio Paulo de Tarso disse, fiz por ignorância, né? Mas ele aproveitou daí por diante todas as oportunidades oferecidas para aprender a amar. A tal ponto que, a certo ponto, Paulo já pôde dizer, numa única vida, numa única encarnação, ele pôde dizer, já não sou eu mais quem vivo, mas é Jesus que vive em mim. Ele já era o templo do Mestre dentro de si mesmo. Que algum dia nós possamos repetir com Paulo de Tarso essa mesma frase. Já não sou eu mais que vivo, mas é Jesus que vive em mim. Pois é. Então nós estamos hoje aqui exatamente para nós tomarmos essa realidade como a própria vida, né? Ter a compreensão que tudo que nós vivemos é fruto do nosso pensar, do nosso falar e do nosso agir. Veja bem, não é castigo de Deus. A gente às vezes acha, ai, Deus está me castigando, né? Aí a gente fala, Deus, me erra, esquece um pouco de mim, tudo acontece na minha vida. Não, vamos tirar esse Deus mosaico, ou seja, esse Deus de Moisés, né, que Moisés nos trouxe naquela época da humanidade, em que se encontrava ainda escrava e ainda muito rude na evolução moral e espiritual, né? Onde Deus era um Deus temeroso, né? Que todos deviam temer a Deus, porque Deus castigava, né? Porque Deus preferia esse povo àquele povo, que Deus se vingava, imagina. Mas esse era o Deus, né, que a gente fala de Deus mosaico, em que Moisés naquele momento precisava apresentar esse Deus para poder educar espiritualmente a humanidade naquele momento, aquele grupo, né? Aquele grupo daquele momento. Muito bem. Veja bem, tiremos esse Deus, né? Porque Deus não castiga. Então, tudo, as nossas criações à nossa volta é reflexo de nós mesmos. São materializações das nossas convicções mais íntimas. Então, você pode até não bater, você pode até não falar, mas o que você pensou materializou à sua volta aquilo. Então, aquilo que você não confessa ao outro, mas passa pela sua mente, pelo seu coração, você consegue materializar à sua volta. Então, não tenha a menor dúvida disso. Por isso, tudo que pensamos, ou tudo que falamos, ou tudo até que dissemos, já é criado à nossa volta exatamente o necessário para nos auto-modificar. São situações que nós mesmos criamos e elas mesmas nos farão rever, né? E ir em busca, né, da ratificação para chegarmos à retificação, certo? Por isso, amigos, que o movimento para acessar a Deus, ele é de caráter introspectivo, mergulhando no nosso mundo interno, descobrindo,
aceitando e nos perdoando, entendendo como o Pai Celestial nos entende. Abre aspas. O erro, como é que Deus nos entende? Ele entende assim. O erro não deve ser considerado como perda definitiva, mas uma experiência de aprendizagem. Entendeu? O erro não deve ser considerado como uma perda definitiva, mas uma experiência de aprendizagem. É isso que Deus pensa de nós. É dessa forma que Ele observa. Por isso a importância de nós também termos esta frase bem na nossa mente, né? Para que nós possamos aceitar as nossas sombras, aceitar os nossos erros, não nos conformar, mas nos perdoar e ir em busca de nos melhorar. E como Ele mesmo, o Pai Celestial, nos mostra, na natureza, o que acontece? Tudo é feito de forma gradativa, porém constante, assim como a nossa evolução. Ah, gente, se nós dessemos conta do amor de Deus para conosco, assumindo mesmo essa condição de filho de Deus, né? Por certo, a nossa vida ganharia um novo sentido. É lógico que nós estamos aqui para desmistificar esse Deus antropomórfico de mãos, pés, mas eu gosto muito dessa imagem que Jesus nos apresenta a Deus no Filho Pródigo, né? Filho pródigo é aquele, lembra? Aquele menino que pega parte da sua herança, jovem ainda, vai andando por outras regiões, gasta todo o dinheiro, ele destrói toda a sua vida, né? E aí, quando ele vê que não tem mais nada materialmente nas mãos, nem mesmo espiritualmente, em que ele está sofrendo mesmo, e ele verifica que nem as pessoas que trabalhavam para o pai dele, lá na casa do pai dele, né, tinham o mesmo tratamento que ele estava recebendo naquele momento. E aí, ele vai e diz, eu vou voltar e vou pedir a meu pai que me trate como um dos seus funcionários, para mim já vai ser muito bom. E arrependido ele chega. E o que ele encontra? Um pai de braços abertos. Um pai que o recebe, que o abraça, que o beija, que não pergunta os seus feitos. E não diz, bem que eu te disse, nada disso. Coloca lá o anel na mão dele. O que era o anel? O anel representava a herança. Que ele tinha a herança daquele pai. E é isso, esse Deus amoroso, que perdoa, esse pai que o Mestre Jesus nos ensinou através da parábola do Filho Pródigo. É esse que a gente tem que guardar dentro de nós, né? Porque Deus, observando o desvio da humanidade, onde todos estavam temendo a Ele, Ele nos envia quem? O seu Filho maior para vir até nós, para fazer esse elo, para que nós conseguíssemos compreender um pouquinho mais do seu amor por nós. Ele nos manda Jesus, né? E por isso que Jesus, lembrando, né, a primeira oração do Mestre, desse doce Rabi da Galileia, quando ele nos ensina a oração dominical, o Mestre nos ensina, começa com Pai nosso que estais nos céus. Abba, é paizinho, né? Abum de Bashmaia, como ele fala, né? Na linguagem de Jesus naquele momento. Abum de Bashmaia, Pai nosso. Isto é, no livro no livro Em Torno do Mestre, Vinícius disserta poeticamente sobre o Pai Nosso. O que significa quando Jesus fala Pai Nosso? Ele diz assim, abre aspas, Pai Nosso, isto é, de todos os homens, da humanidade inteira, abrangendo todas as raças, todas as nações, todos os povos, o Pai dos bons, dos maus, dos justos e dos pecadores, sobre quais derrama sem exceção, veja bem, sem distinção, as chuvas e os raios do sol. Continua Vinícius, o Pai do judeu e do gentio, do fariseu e do publicano, dos circuncidados e dos incircuncisos, dos que creem e também dos que não creem.
O pai dos ricos, dos pobres, dos sábios, dos ignorantes, dos ricos, dos vassalos, dos poderosos, dos humildes. Enfim, olha como Vinícius fala. Todos os homens são irmãos. Raça branca, preta, amarela, latina, saxônica, todos se confundem, formando uma só raça, a raça humana. E o mais lindo desse texto, apagam-se as fronteiras que dividem os povos. Quando Jesus fala Pai Nosso, Jesus está apagando as fronteiras que dividem os povos. As nacionalidades começam a se irmanar. Os idiomas se conjugam. Todos os idiomas se conjugam em uma só língua, em uma só família, aquela que habita a terra, a família da humanidade, um só rebanho há e um só pastor, Cristo Jesus. Queridos, quando compreendermos e assimilarmos em espírito e em verdade a primeira sentença da oração que Jesus nos ensinou, as nossas soluções dos nossos problemas acontecerão. Porque quando estamos em casa, nós temos lá uma despensa com a comida, todos vão lá e vão comer. Quando saímos para o trabalho, um traz o dinheiro e compra a comida, o outro paga a luz, o outro paga o gás, o telefone, o outro compra a vestimenta, paga os médicos. Vocês percebem? Dentro de casa, quando nós temos o mesmo sangue, todos dividem irmãmente as coisas para que todos possam estar felizes. Quando nós olharmos que toda a humanidade é uma só, de um único Pai, nós vamos assimilar e compreender os nossos problemas vão acabar. Porém, só podemos amar o próximo, queridos, quando nós amarmos primeiro a nós mesmos. Por isso que Jesus inicia a edificação do reino de Deus aqui mesmo, no mundo. Mas é no mundo de nós mesmos, buscando Deus. E nós vamos buscar Deus quando nós trabalharmos na construção do bem. Emmanuel, no Palavras de Vida Eterna, nos ensina que o processo de assimilar, de absorver, de adsorver os recursos de Deus para nós é sempre através do serviço prestado aos outros. Tanto que o próprio Jesus diz para nós, eu não vim para ser servido, e sim para servir. E olha, gente, o Pai, ele não existe demonstrações de heroísmo ou espetáculos de grandeza. Emmanuel continua numa frase belíssima. Ele abençoa o rio, que garante lá o vasto campo, mas ele abençoa também a gota de orvalho que ameniza a sede da rosa. Quer dizer, não precisa ser um rio caudaloso, mesmo a gota que você pode oferecer já é o suficiente, ele abençoa da mesma forma. Enfim, para que toda a terra alcance a perfeição, é preciso descobrir a parte do trabalho que nos compete. Lembra, o aprimoramento do todo depende das partes, começando em nós e refletindo-se então fora de nós. Como então perceber Deus em nossas vidas? De que forma então o Pai está presente? Gente, o Pai está presente sempre que Ele se expanda através dos nossos atos. Atos pequenos. Não desprezemos o valor das nossas pequenas obras, por exemplo, o silêncio na hora certa para manter o equilíbrio daquele grupo, ou da sua família, ou da sua vida profissional ou social. Porque uma palavra maldita para ser depois, mais tarde, revista, é tão difícil, né? Às vezes o silêncio é tudo. Uma frase caridosa, esclarecida, que assegura o entendimento fraterno daquele grupo. O tempo, por menor que seja, disponibilizado ao necessitado. A tolerância, a serenidade frente à incompreensão. Sim, queridos, é Deus vivendo em nós, num templo de amor, onde edificamos o seu reino no mundo de nós mesmos. Que assim seja. Graças a Deus.